Irmãos, às vezes as pessoas olham para mim, para o meu irmão Matos, para minha família. Vocês sabem que eu sou irmã do Matos Nascimento, né? A minha família não... A nossa família não é tão grande. Nós sou eu e mais 12, como o Matos fala, né? Minha mãe... irmã. Varoa, tá rindo? 13 filhos que minha mãe criou juntamente com meu pai. Uma família muito pobre, materialmente falando. E a minha mãe, irmãos, ela conta para nós... Primeiro, eu vou falar um pouquinho da minha mãe para vocês. A minha mãe, ela foi jogada fora pela minha avó, que eu nunca conheci. Mas a outra avó pegou a minha mãe, porque quando Deus tem uma vitória na sua vida, você não morre antes disso. E Deus sabia que iria dar filhos maravilhosos para minha mãe, para ganhar muitas almas para o reino dos céus. E meu pai nos criou com muita dificuldade. E meu pai era funcionário público, ganhava muito, né? Ganhava pouco demais para sustentar 13 filhos. E o Senhor prometeu, meu pai, de abençoar os seus filhos. Quantas vezes meu pai passou dificuldade? Quantas vezes, né, irmãos? Porque uma pessoa que ganha um salário para sustentar um filho já é difícil. Fará 13 filhos. Mas o meu pai nunca perdeu a esperança nas promessas de Deus. Enfim, nós crescemos, meu pai se foi, as promessas continuaram na vida da minha mãe. Meu irmão casou, outro casou, e foi assim. Agora eu vou contar um pouco de mim. Eu me casei com o homem mais lindo do mundo, como eu já falei, irmão João. Quando eu me casei, toda moça quando casa, a vontade é de quê? Ter uma boa casa. Um bom sofá, né? Uma cama bonita, televisão. Enfim, ter uma vidinha boa. E quando eu me casei, infelizmente, quando meu filho fez 6 meses de nascido, o Senhor usou alguém dentro do trabalho do meu esposo, porque meu esposo, ele era novo convertido. Eu encontrei meu esposo, infelizmente, afastado dos caminhos do Senhor. Foi uma besteira que eu fiz, porque eu não aconselho nenhum jovem se afastar dos caminhos do Senhor. Eu digo igual o mundo fala por aí, é furada. Não faz isso não. Continue na presença do Senhor. Ah, eu estou fraquinho. Não, aí você pensa que está fraco, é a hora que você está forte. Porque quando você pensa que está forte demais, é a hora que você está mais fraco e você não está entendendo nada. Continue na presença do Senhor. Encontrei meu esposo, onde a casa dele todos eram de candomblé. Pessoal, tudo de macumbaria, feitiçaria. A avó dele era bruxa. Enfim, uma tribulação. E eu, filha de pastor. Mas as promessas de Deus não falham na vida daquele que realmente o Senhor prometeu. Se Deus prometeu, minha irmã, salvar um filho seu, você pode ir, mas Deus vai salvar. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Eu vou resumir alguma coisa, porque eu preciso falar isso. Foi uma bênção que Deus fez na minha vida. E quando eu me casei, todos se viraram contra mim na minha casa, porque eu casei com um homem que não era da igreja. E ali, realmente, né? Meus pais não entendiam, é aquele tempo mais antigo, né? Um evangelho mais fechado. Eu agradeço a Deus por hoje, o evangelho está mais aberto, né? A mente das pessoas se abrirem mais. E ali eu me casei com meu esposo. Meu esposo aceitou Jesus depois, mas ele ficou novo convertido. Quando fizemos 6 meses de... Meu filho fez 6 meses de nascido. Meu esposo ficou desempregado. Eu não tinha comprado sofá ainda. Eu não tinha comprado geladeira.
eu não tinha comprado quase nada. A única coisa que eu tinha era uma cama de brechó. E aquela cama, no primeiro dia que eu casei, irmão, que nós fomos sentar para orar, a cama quebrou. Ô, glória! Foi, pastor. E ali o Senhor falou que iria nos preparar para uma grande obra. Quando você aceita Jesus, eu creio que você fala assim: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero ter uma experiência contigo. Não é assim que muitas pessoas fazem? Eu quero crescer na presença de Deus. Mas quando o Senhor começa a fazer você crescer, você blasfema e diz assim: eu não quero mais ficar na presença de Deus. Não. Deixa Ele fazer você crescer. Deixa Ele fazer você ser alguém. Você só vai crescer quando você passar na sua faculdade. E a faculdade é a sua vida. E Deus quer te aperfeiçoar. É nessa luta aí, meu irmão, é que Deus está te ensinando a ser um verdadeiro crente. E nós passamos 1 ano com ele desempregado, 2 anos. Aí veio meu segundo filho, Lucas. Porque eu tinha um problema que eu não podia tomar remédio nenhum para evitar. Fazia tabela, mas não tinha jeito. Aí tive meu filho Lucas. Isso resumindo, tive meu terceiro filho. Irmãos, um dia eu passei na rua assim, com o meu barrigão. Uma moça olhou para mim e falou assim: trabalhar não trabalha não, mas para fazer filho é uma beleza. É mole, pastor? Não dá nada pra gente que quer se meter na nossa vida. E eu ali, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Dá glória a Deus e ainda dá aleluia. E o Senhor falava para nós: continuem na minha presença, olhando para mim, fazendo a minha vontade, porque eu vou abençoar vocês. Irmãos, e foram 4 anos e meio meu marido desempregado. Aí você fala assim: mas irmã Rose, como é que Deus vai deixar um homem desempregado 4 anos e meio, com 3 filhos para criar? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quiser, e ninguém tem nada com isso. Ele sabe o que faz. Ele sabe, ele quer, ele faz, ele pode. Ele é o dono de mim, ele é o dono de você. Quantos porquês? Evita de falar por quê, mas sim para quê, Senhor? Senhor, essa prova que eu estou passando é para quê? Senhor, será que o Senhor quer que eu ensine alguém com isso que eu estou aprendendo? Mas não diga assim, por quê? O porquê não tem mais. Você já é lavado e remido no sangue de Jesus. Existe o para quê? É para Deus abençoar alguém que vai estar na sua frente. E o Senhor falou para mim que iria nos provar para uma grande obra. Irmãos, e foram 4 anos e meio de muito sofrimento. Mas eu ia para a igreja, voltava, eu não tinha mais roupa, eu não tinha mais calçados. Aí os irmãos podem perguntar: e os seus irmãos, onde eles estavam? Quando Deus, ele fecha uma porta, ele cega todo mundo para te abençoar. E às vezes você fala assim: poxa, eu ajudei tanto fulano e fulano me ajudou. Mas às vezes Deus nem permite que ele ajude, porque Deus, ele quer a verdadeira glória e honra para ele. Ele quer ser exaltado, ele quer ser digno. Porque senão você vai dividir a glória dele. Irmãos, olha, eu estava na prova, aquele irmão ali, ó, foi uma bênção na minha vida. E Jesus, onde ficou? Mas irmão, você não ficou triste? Você não ficou? Não, eu glorifico a Deus. Foi uma bênção na minha vida. E Jesus, onde ficou? Mas irmão, você não ficou triste? Você não ficou? Não, eu glorifico a Deus. Porque o que é para mim, e se for vindo de Deus, eu aceito de todo o coração. 4 anos e meio. Morava dentro de um quintal, atrás da minha sogra. A minha sogra também não gostava de mim. Eu era a única crente do lugar onde eu morava. Talvez, quem sabe, existem pessoas aqui que só você que é cristão. Quem sabe dentro da sua casa, ninguém te entende porque só você é cristão. Mas um dia, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser o melhor de todos, vai ser recebido com honra.
Hoje, quando eu chego na casa da minha sogra, querem tirar meu sapato, querem coçar meus pés, querem me dar banho. Oh, glória! Mas sabe por quê? Porque eu deixei o Senhor fazer tudo na hora certa. E nós ficamos ali, morando naquele lugar, sendo humilhada. O meu sogro não entendia porque meu esposo ficou desempregado. Agora, vou abrir um parênteses aqui. Você pode estar pensando assim, poxa, porque infelizmente quando a pessoa é cristão, que fica desempregado, meu Deus, sabe como ele sofre? Ih, aquele irmão ali agora virou Bíblia. Quem dera que nós fôssemos uma Bíblia, né? O irmão virou Bíblia, agora virou vagabundo. Não é assim que acontece? Não quer mais nada com o negócio do trabalho. Mas infelizmente tem alguns que é assim mesmo. Que chega na casa dos outros de manhã, vai entregar a visão. Aí toma um café. Aí, irmão, a visão não terminou. Depois do almoço eu conto de novo. Irmão, ainda tem mais um mistério que Deus acabou de me revelar. Vou tomar o café da tarde, depois eu conto. Aí só sai depois da janta. Às vezes dentro de casa os filhos estão tudo passando necessidade. Mas meu esposo não era assim, não. Meu esposo não vivia assim. Meu esposo, ele passou tudo o que ele passava, mas ele procurava emprego todos os dias. E quando ele chegava numa casa, ele perguntava, tem uma capina hoje para mim aí? Para me dar uma força? Minha esposa está com filho em casa, eu preciso levar o leite. Chegava meu esposo com 1 litro de leite. Minha filha, hoje eu consegui capinar um quintal. Ela achou. Oh, aleluia. É verdade. Irmãos, que coisa linda é deixar Deus fazer o que Ele quer na nossa vida. É aceitar o pouco e aceitar o muito, aceitar o nada. E ele chegava em casa às vezes com uma flor. Eu falava assim, que florzinha é essa? Para você, a mulher mais linda do mundo. Eu falava, meu filho comprou, ele não peguei, o vizinho me deu lá para você. Ele não roubou não, não, o vizinho me deu. Me dava florzinha. Às vezes ele saía para procurar emprego com o dinheiro da passagem, ele ia a pé, voltava para trazer um bombom para mim. Eu não esqueço disso não. Por isso que 23 anos de casados, somos namorados, eternos namorados. E graças a Deus eu louvo ao Senhor pela sabedoria que o Senhor me deu nessa época. Porque eu jamais cheguei para o meu esposo e falei assim, acabou o leite, como é que é? Dá um jeito. Não. Eu falava, meu bem, vamos orar? Por quê? Acabou o leite. Ele falou, Jesus, Rose, não, calma, vamos orar. Em nome de Jesus. O Senhor falou que vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Não podemos deixar a falta de fé entrar na nossa vida. Isso não existe dentro da nossa casa. Claro, existia um momento de que ele falava, Rose, tem um momento que parece que com 3 profissões, as portas todas fechadas, procurava emprego quando chegava no lugar, olha, ontem estávamos admitindo, mas hoje não tem mais vaga. Ele, tá bom, voltava. Foram mais de 1000 e poucas inscrições que ele fez. E o Senhor falou assim para ele, vou mandar o teu emprego na sua casa. Olha aí. Mas Deus falou assim, mas ele não descansou não. Ele não descansou, ele poderia ficar sentado. Não. Trabalhava na obra da igreja pegando pesado. Pegava. Pastor, vim aqui ajudar o senhor na obra da igreja. Mas irmão, não, vim ajudar, pastor. Vim ajudar, pastor. No final dava um trocadinho. Agora a coisa mais linda que acontecia conosco e que eu quero passar para a igreja, que para mim é um grande ensinamento de Deus na minha vida e para vocês também, é nunca deixar de dar o dízimo na casa do Senhor. Por tudo que você receber, as suas primícias, suas primeiras coisas, seja quanto for, é de Jesus, não é seu. O dízimo não é dado, é devolvido. 90% é seu, 10% dele. Quando meu esposo recebia aquele dinheirinho que ele recebia na capina ou na igreja, a primeira coisa, pastor, que ele fazia era tirar os 10%
Ele falava, esse aqui é do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu chegava às vezes na igreja e chamava o pastor e falava, pastor, a gente quer dar nosso dízimo. Aí o pastor, amém. Quando abria a mão, R$2. Aí o pastor, glória a Deus, isso aqui ainda vão, olha, vocês vão dar muito mais ainda, Deus vai multiplicar. Irmãos, hoje, já dou 50 mil, já dou 100 mil. Para a glória do Senhor Jesus Cristo! Aleluia! E devolvo rindo. Porque se você é fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Mas se você é infiel no pouco, você nunca vai ter nada. Porque o devorador vai estar na sua vida. Irmão, vou jejuar para Deus tirar esse devorador. Não precisa jejum e oração, não é determinação. Esse demônio só sai com determinação. Eu vou dar, hoje eu dou o dízimo. Pá, tá aqui, ele sai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se Deus fez na minha vida, eu tenho que contar um pouco, né, pastor? Eu tenho que passar um pouco para vocês. Porque vocês olham para mim e dizem assim, Rose, nasceu num berço de ouro? Nunca. Meu filho aqui, ó, eu sou favelada até. Mas Jesus está comigo, pastor. Ô, glória. Entro nas piores favelas do Rio de Janeiro, você pode pensar. A cantar aqui é fácil demais. Cantar aqui, é fácil. Agora vai cantar no meio dos bandidão lá, quando aquelas duas escopetas grandonas. Aí, dona Rosa, pode passar. E dona Rosa está passando, ó. Em nome de Jesus, vai para a casa do Senhor. Vai aceitar Jesus, hein? Na vida de vocês. A autoridade que Deus nos dá. Pastor, eu prego no Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, já vou falar? No Rio de Janeiro. A última vez que nós fomos no Taravela Bruce, nós ganhamos 40 mulheres para Jesus lá dentro. E às vezes eu fico, olho dentro da igreja, às vezes tem pessoa que está dentro da igreja, livre, mas tem uma preguiça. Lá dentro aquelas mulheres aceitaram Jesus, tem muitos que aceitaram, tem uma igreja lá dentro. Deus, quando fala naquele lugar, a terra treme. Profeta de Deus ali dentro. Falando, irmã Rose, a gente não sai lá fora, mas nós estamos aqui dentro orando pela igreja do Senhor. E às vezes a igreja do Senhor aqui fora livre, né? Livre. Não querem fazer nada. Mas para terminar, 4 anos e meio desempregado. Irmão, se eu fosse contar tudo o que aconteceu, o meu filho do meio morreu e ressuscitou. O Lucas é o filho lindo que eu tenho, um morenaço, bonito. Vai casar agora. O Lucas que faz minha agenda. Tá aí até hoje. O Senhor, o diabo fez de tudo para levar meu filho. No meio daquela prova ali. Irmãos, deixa Deus te provar. Seja no que Ele quiser. Seja no que quiser. Ai, irmã Rose, eu estou enferma e Deus está me provando. Se Ele está te provando na enfermidade, amém. É sinal que tem cura por aí. Vai chegar. Vai chegar na hora certa, ué. No momento certo. Tem nos moldado, tem nos abençoado. Um belo dia, meu esposo dentro de casa, já há muito tempo, mas, nossa, já não aguentava mais. Eu estou no final já, que é muito grande o testemunho. Estou escrevendo um livro agora, já terminei, está editando, da minha vida para contar detalhes demais para os irmãos saberem. Mas teve uma época que meu esposo estava dentro de casa e falou, Rose, hoje eu acho que eu cheguei ao meu limite. De repente bateu no portão um casal de irmãos. Aí eu falei, pode entrar, irmãos, pode entrar. É aqui que mora o João Ferreira? Sim. Aí meu esposo, sou eu. Olha, o Senhor mandou nós sairmos lá de Minas Gerais para vir aqui, nos deu endereço e tudo. E o Senhor manda te dizer que a obra que tem na tua vida e na vida da tua esposa é muito grande. Que vocês vão ir para um lado e para o outro. Que o Senhor vai exaltar vocês, vai abençoar, vai exaltar vocês aqui dentro desse quintal onde vocês moram. Mas aguenta, irmão, só mais um pouquinho.
Fica com Deus, irmão. Só isso que eu vim entregar e vou embora. Minas Gerais. O Senhor, quando Ele quer falar contigo, Ele manda na sua casa, encontra na rua, no seu trabalho. Às vezes tem gente que pode correr atrás de vaso. Eu vou naquele vaso lá que Deus vai falar. Eu vou lá, vai, e vai um monte. Chega lá, fica confundido. Ai, não sei mais o que. Irmãos, Deus está dentro da sua igreja, Deus está na sua Bíblia. A sua Bíblia é a melhor palavra. Eu amo a palavra de Deus. Se não fosse a Bíblia na minha vida, na vida dos meus esposos, estaremos em pé. Tem gente que não tem força para ler a Bíblia, não tem ânimo. Mas quer ouvir profecia, às vezes de um homem falho. Que às vezes o próprio profeta nem lê a Bíblia também, não sabe o que está falando. E foram muitos dias de sofrimento na nossa vida mesmo. Irmãos, a minha mãe sempre me apoiou. A minha mãe, Dinha, ela me chama de Dinha. Dinha, Deus vai te dar vitória, minha filhinha. Dinha, Deus vai te dar vitória. Hoje eu não deixo faltar nada para minha mãe. Minha mãe é uma bênção na minha vida. Agora, o pai do meu esposo era, nossa, usado pelo demônio mesmo. O pai do meu esposo, ele não aceitava o meu casamento. Ele não aceitava meu esposo desempregado. Todo dia ele ia na nossa porta nos afrontar. Chegava o dia de pagar a luz, ele estava lá, olha, a luz venceu. Aqui, ó, tem que pagar a luz e a água. E tão baratinho, irmãos, que dava até para ele pagar pra gente. Mas não pagava. Tá aqui, ó, amanhã eu tô indo pagar. Aí eu falava, meu esposo ficava quietinho. Eu falava, amanhã vai estar esse dinheiro na mão do Senhor, em nome de Jesus. E estava, porque o Senhor mandava. Irmãos, quando foi um dia, meu esposo estava em casa, e o Senhor falou para ele também, que ele iria trabalhar para o homem, mas um dia ele iria sair daquele lugar, olha só, e iria trabalhar comigo, e teríamos a nossa sociedade, eu e meu esposo, que eu sempre falei, eu queria ser sócia de alguém, mas tinha que ser alguém que fosse de muita confiança. E o Senhor falou, vou colocar seu esposo para ser seu sócio. Eu falei, meu Deus, o Senhor é tremendo. Não sei como, mas na hora da prova, um chinelo de dedo, assim, a Havaiana hoje até Gisele Bündchen usa, né? Mas a gente, naquele tempo, era uma humilhação de chinelo de Havaiana. Mas eu estava ali para cima e para baixo, culto de irmãs, culto de CIB, culto de jovem, era ensaio da mocidade, ensaio de criança. Eu dirigia vários grupos dentro da igreja, não queria saber. Tinha um paletó, uma blusa xadrez minha, que eu falava que era a blusa do palhaço. Toda cheia de cor. Já sabia ir voltar para a igreja, mas só tinha ela. Não deixava de ir, não. Não deixava de ir. Um dia eu estava na consagração na minha igreja, eu me lembro que se fosse hoje. Eu estava lá na consagração, ajudava minha mãe. Uma moça chegou e falou assim, uma senhora, me chamou lá atrás e falou assim, de lá de trás falou assim, eu queria contar uma visão com a irmã. Falei, amém, pode vir, irmã. Olha, eu via quando a irmã parava um avião, a irmã subia cheia de malas com seu esposo. Deus manda dizer para a irmã que a irmã vai viajar para um lado para o outro, lá para cá, de cá para lá. Falei, amém, irmã, eu creio. Quando terminou o culto, chegou uma irmã, aquelas irmãs da carne filé mignon, aquela bem fresca. Chegou para mim e falou assim, vem cá, você acredita em tudo que aconteceu, que a irmã falou para você? Falei, o quê? Eu já tinha até esquecido. Que você vai pegar avião, que você vai subir no avião com malas. Assim, que é isso? Tem certeza? Eu falei assim, irmã, olha só. A Bíblia fala que Esther era órfã e virou rainha porque Deus a fez assim. Então, se o Senhor quiser, Ele vai me fazer uma rainha também na presença do Senhor. Não preciso falar mais nada, né? Não sou rainha, mas sou uma bênção. Sou conhecida, rainha preta rosa aqui, ó. Glória. Irmãos, um dia meu esposo estava em casa, chegou um irmão que morava na minha rua. A gente sempre via aquele irmão. 4 anos e meio, aquele irmão passando por trabalho. E ele era gerente de uma grande empresa. Ele foi lá em casa e falou assim, João, queria falar com você. João, pode falar, irmão José Carlos.
olha, lá no meu trabalho tem um emprego para você. Ó, o senhor falou que ia mandar em casa. Ele falou assim, para mim é para você. Esteja lá amanhã, tal hora, para você pegar esse trabalho para você. Tá bom, João foi. Quando chegou lá, nesse trabalho, ele chegou em casa me contando. Chegou lá. Ele ficou parado esperando, perguntou para o moço assim, eu vim para uma vaga de emprego aqui, que disseram que tem um rapaz, o Zé Carlos, o gerente. Ele falou, o quê? Tem vaga de emprego aqui nenhuma para você não, meu filho. Não está dando emprego aqui há muito tempo. O diabo já querendo tirar a fé do meu esposo. E ele falou assim, olha, eu tenho certeza que tem. O meu amigo foi na minha casa ontem me chamar para esse emprego, ele não tem emprego nenhum aqui para você. Meu esposo, meu Deus. Aí nisso meu esposo sentou, ficou sentado ali esperando. De repente ele, vou me levantar e vou embora, não tem jeito de falar mais com esse rapaz. Quando ele levantou, o Zé Carlos entrou e falou, João, você já não está lá dentro? O rapaz acabou de falar que não tem emprego para mim. Ele falou, vamos entrar para você fazer a entrevista. Ele entrou para fazer a entrevista. E ele me contando, Rose, só Jesus. A mulher me perguntava tanta coisa, Rose, tanta coisa. E coisas que eu não sabia explicar, porque a empresa era muito grande. Só entrava lá quem tivesse faculdade. Meu esposo não tinha ainda a faculdade completa. Irmãos, ela começou a perguntar. E ela perguntou assim, como que você conseguiu viver até hoje desempregado? Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou pregar de Jesus para ela. Aí começou a falar, porque Jesus me deu graça, não sei o quê. E daqui a pouco a mulher começou a chorar. Chorar. E ele, Jesus, será que a mulher vai? Vou continuar. E tá, e falou, e tudo que ela perguntava, ele falava. Aí a mulher falou assim, menino, olha, aqui você já passou. Agora só falta o homem lá de cima. Sobe aquela escada lá, João. O homem lá de cima para mim é Jesus. E quando ele subiu lá pro degrau de cima, o homem foi, aí o homem começou a perguntar quase tudo que a mulher perguntou. Ele falou, Jesus, você funcionou com a mulher, vai funcionar com o homem. E começou a pregar o homem. Moço, você já está empregado, a vaga é sua. Pode começar amanhã. Aleluia! Menino, Jesus, ele confunde. Meu esposo começou a trabalhar nesse lugar. Irmãos, trabalhou ali. Foram 4 anos, meu bem, você trabalhou nesse lugar? 4 anos. Depois de 4 anos que Deus salvou o outro gerente, que Deus fez uma obra ali, meu esposo abriu uma igreja naquele lugar, e foi uma bênção. Deus fez uma obra, Deus falou, agora é hora de vocês sair desse lugar e ser sócio da sua esposa. E hoje, para a glória de Deus, somos donos da RN Produções, no Rio de Janeiro. Meu filho, deixa quem quiser falar. Aleluia.